Outro cara também sempre culpa das coisas para o sistema. O sistema político, o sistema. Quem é que faz esse malandro? Quem faz essa criança? Sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando? Eu trabalho dentro de uma pirâmide. Eu trabalho no centro de uma pirâmide. Eu tenho crachá, eu sou do controle. Eu tenho amizades que me ligam ao alto da torre. Eu tenho crachá, eu sou do controle. Eu tenho amizades que me ligam ao alto da torre. Você sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando? Na hora que o senhor pisar a polícia na ponta do morro para fazer tudo isso, o senhor será recebido a tiro. Muitas vezes a sala se torna quase um campo de batalha. Uma batalha das ideias, mas a coisa pode ficar tensa. A princípio, a gente fica um pouco reticente, assim, né? Você vai conviver com PM, com civil. Não, peraí, mas pergunta o sargento o que ele acha do que você está falando. Como é que eu, que não sou policial, nunca fui e não serei, posso dizer aos policiais o que é o trabalho policial? Então, uma das questões críticas é achar que é porque é feito por acadêmicos, que nunca teve noção do que é polícia, que não serve. Isso tem... Gente, o foco é diminuir violência e criminalidade. Porque a grande maioria não está aqui porque quer estar aqui, não tem interesse nenhum. Veja bem, eu vou E acho que a gente está perdendo tempo aqui. Peraí, Denise, agora você pode ouvir. O primeiro passo é esse, colocar essas pessoas para discutirem essas questões, né, conjuntamente e esperar, né, ter a expectativa de que isso gere um processo de transformação institucional em médio a longo prazo. Gente, deixa eu falar. Ontem eu fiz. Deixa eu falar, eu posso falar? Sabe com quem está falando? Você tinha essa ideia? Você tinha um preconceito? Sinceramente, eu tinha. Acho que talvez com a polícia, pela imagem que a gente tem da polícia nos dias de hoje, né? Mas que não reflete a realidade do cara que realmente trabalha, tá a fim de fazer o seu serviço corretamente e as pessoas que estavam aqui com a gente eram esse tipo de pessoas que estão a fim de realmente melhorar o seu trabalho, a sua instituição, e por isso vieram para esse curso, para debater, dialogar, né, e buscar alternativas de melhoras. O importante desse curso é o fato de que ele promove uma discussão, uma interação entre diferentes instituições, né, que não conversam, né, do ponto de vista institucional, nem no Rio de Janeiro, nem no restante do Brasil. Eu busquei no curso exatamente ver se havia algum tipo de integração entre os vários segmentos que cuidam de justiça. Eu queria descobrir como é que isso estava se dando. Eu tinha várias questões de colocar em cima de violência de gênero, de ensino policial, como melhorar a minha parceria com a Polícia Civil, como é que a minha instituição se articulava com as outras instituições. Professor, existe algum, às vezes a gente tem divergência porque trabalha na capital, trabalha no interior, são realidades totalmente diferentes. E às vezes eu evito de falar porque sou eu o único do interior aqui. Evidentemente que essa reunião no mesmo espaço causou uma série de conflitos. Conflitos esses próprios dessa estrutura, que é uma estrutura hierarquizada, né, em que cada um tem o seu papel, por um lado, e por um lado, ninguém é responsável pelo sistema. Mas essa doutrina de que combater o crime é subindo no morro e atirando, nós aqui a gente não manda nada, a gente não faz doutrina. Nós não temos essa doutrina.
Então o nível de formação era diferente, níveis sociais e culturais também diferentes, né? E as próprias atividades realizadas por esses profissionais no seu dia a dia tinham aspectos, às vezes, conflitantes. A gente não tem que vir para a sala de aula para fazer isso, né? Se eu tivesse para a sala de aula para poder, sei lá, como você disse, prender o PM que praticou atos de execução, eu vim aqui. Eu sou juiz do Tribunal do Júri, é o que eu faço todo dia, sabe? E é justamente por eu fazer isso todo dia que eu fico muito mal de fazer, porque muitas vezes eu vejo um policial sentado lá, um homem honrado, uma pessoa de bem, sentado lá tomando 40 anos de prisão, porque ninguém do Estado vai lá para dizer que foi ele que deu essa orientação ou ele que usou essa política. O que a gente está querendo discutir aqui é justamente a política que eu estou pensando isso, todos nós estamos aqui para conversar, é se essa opção de combate à violência efetivamente está dando resultado. Há 30 anos. Isso é bom. Nós estamos aplicando a política errada. Talvez se nós não estivéssemos aplicando essa política, acho que talvez estaria pior. E eu vou dizer uma coisa, eu confrontei com a senhora pior do que está? No início, 90% de não esclarecimento dos homicídios, pior do que isso. Mas aí esclarecimento não é. Esclarecimento não é minha atribuição. Não, eu sou policiamento do esclarecimento. Só tem sentido pensar política de segurança pública numa sociedade democrática se a ideia de segurança for percebida como um direito individual, né? E não como um imperativo do Estado para se proteger das pessoas, para se autoproteger, né? Como era, na verdade, o paradigma da segurança nacional de triste memória. Afonso, sou policial civil, trabalho no São Pacheco. Lourenço, sou oficial da PM e trabalho na Secretaria de Administração Penitenciária. Eu Fábio Geraldo Veloso, sou advogado e professor universitário de Direito Penal. Evidentemente que tem também um segundo propósito, né, particularmente enfatizado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, que é a redução da violência no Rio de Janeiro, da violência policial, etc. Né? Eu penso que, embora a gente obviamente tenha interesse nisso como cidadão, enfim, né, e como profissional, a gente percebe claramente que a polícia não pode mais ser o único foco dessa discussão. Essa discussão precisa estar inserida também no interior de outras instituições públicas que não seja só a polícia. Eu acho que a polícia tem permitido a possibilidade dessa discussão com a sociedade, né? Eu acho que ela tem, primeiro, foi obrigada a fazê-lo, mas de qualquer forma agora se dispõe a discutir, e eu acho que as outras instituições estavam um pouco fora desse processo, particularmente o judiciário. Bom, isso serviu, acima de tudo, para que a gente tenha uma visão maior daquilo em que a gente trabalha, porque normalmente a gente fica focado no nosso trabalho e perde a noção do todo, né? E às vezes com isso a gente não produz aquilo que deveria produzir, porque a gente está fora de um contexto. Eu acho que esse curso deveria ser embasado dentro da instituição ou das instituições no início do policial, quando o policial adentra a instituição. Tanto o policial militar como o policial civil. Assim que eles adentram a instituição, deveriam passar por um curso desse. Aí ia começar a formar aqueles policiais dentro da civilidade que é exigida para trabalhar no serviço de polícia, com a população, com todos no modo geral. A primeira parte é um momento que eu chamo de desconstrução. Desconstrução de quê? Desconstrução dos conceitos, do palavrão, do paradigma sobre o qual aquelas pessoas foram formadas. Ora, e não existe nada de mais conservador do que o pessoal da justiça. A formação do direito no Brasil é uma formação absolutamente conservadora e que tem paradigmas muito arraigados e de difícil mudança. Uma mudança essa que acontece no plano da cultura. E como o plano da cultura é o plano que, de mais longo prazo para se mudar, eu tenho que meio que fazer uma terapia de choque para que essas pessoas possam cair na real e ver que aquilo sobre o qual elas trabalham é alguma coisa que existe num presente que já está se fazendo passado, porque a realidade avançou muito mais do que os instrumentos que aquelas pessoas têm para trabalhar. Num primeiro momento, eles tinham resistência a simplesmente vivenciar uma dinâmica, porque a dinâmica em si não tem certo nem errado. Tem o prazer e a oportunidade de você observar o comportamento do grupo, para a partir desse comportamento fazer comentários onde você possa fazer analogias
do que você observou naquela dinâmica e o que acontece efetivamente no nosso dia a dia dentro de uma organização, dentro de um trabalho. Então, alguns deles queriam avaliar se estava certo ou se estava errado. Quer dizer, você percebe, às vezes, uma certa rigidez que é natural da formação deles, né? Em não aceitar, por exemplo, opiniões diferentes. Entendeu? Então, não é uma questão da instituição, né? E por isso, eu volto a dizer, a postura defensiva em relação a isso, ela obscurece. Eu não estou aqui atacando ninguém, ninguém, atacando o sistema penitenciário, nem as pessoas, os agentes penitenciários. Isso, ninguém está dizendo que as pessoas são responsáveis. Pelo contrário, eu estou explicando isso aí, que é uma posição difícil. Mas é o seguinte. Então, ali todos são alunos. Mesmo que houvesse claramente uma divisão na sala, os juízes sentavam juntos, os policiais sentavam juntos, acho que cria uma possibilidade de igualdade e de reconhecimento, identificação dos problemas e do tipo de trabalho que é muito interessante. Porque quando você toca nessas questões, né, evidentemente que primeiro você tem um espírito de corpo, né, das corporações que estão ali representadas nos alunos pelos seus servidores, pelos seus funcionários. Então, há naturalmente aqueles que querem defender a corporação. Eles, pessoalmente, não se sentem atingidos pela descrição do processo, do fenômeno, mas acham que a sua corporação está sendo atingida. E muitas vezes, então, eles reagem. Até que eu vou e explico. Eu não estou falando da instituição, eu não estou falando da corporação, eu estou falando de práticas, né, que existem, que todos sabem que existem, né, e que não é 3 ou 4 que praticam, não, é muito mais do que isso. Né, e aí, então, esse tipo de situação é resolvida. Mas há aqueles outros que se sentem pessoalmente atingidos, né, na descrição. Não se sabe bem porquê, se são realmente, se a carapuça, né, lhes caiu bem ou não. Eu, sinceramente, não sei dizer, nem estou interessado em saber. Porque o meu interesse não é um interesse policial no assunto, o meu interesse é um interesse sociológico. Então, quando eu estou falando disso, eu não estou falando de A, B ou C, nem de cicrano, nem de fulano. Eu estou falando de um processo social, né, que reúne pessoas que agem dessa maneira e que realizam trocas de mercadorias políticas. Se tivesse que destacar 2 pontos para explicar esse curso, eu destacaria o seguinte: é um curso crítico e reflexivo. Quer dizer, ele é crítico das práticas tradicionais e ele é reflexivo sobre, em função de você induzir os alunos a refletirem sobre a sua própria prática. Todo mundo fazendo sempre trabalho em grupo, então ali a gente podia conversar e conhecer as pessoas melhor. Você tem muita coisa a trocar com eles, que você consegue dialogar com essas pessoas, né? Você derruba essas resistências e mantém um diálogo aí muito interessante, né? Que eu acho que vai ficar para além do curso, né? E o esforço é todo esse, é de desnaturalizar aquelas convicções mais arraigadas que nós trazemos das nossas práticas. Quando são reproduzidas de forma crítica, elas reiteram vícios, seja o vício do juiz, seja o vício do promotor, seja o vício do policial, seja o vício do pesquisador. São olhares enviesados, né, sobre uma determinada realidade. Quando você põe esse painel, né, quando você possibilita este painel e tem como ferramenta a produção, conhecimento científico, né, que deve ser democratizado e plural, ele possibilita exatamente eu chamaria desse entendimento crítico, desse processo de reflexão, de você desnaturalizar, de você conseguir olhar para a sua própria vivência e para a sua própria experiência, agora com outras angulações, com outras lentes que permitem você olhar para determinadas particularidades da realidade e entender o que há de comum e também o que há de singular. O meu promotor costuma dizer isso, que é do embate, né, da dialética, que você consegue chegar a uma síntese efetivamente mais lógica, né? Então, foi muito produtivo para mim, porque você também passa a olhar o outro, entendeu? Você passa a ceder aos seus preconceitos em relação ao outro. É interessante que você tenha uma pessoa, se vamos supor um exemplo no nosso curso, o Diniz, né? Que era com quem eu tinha os maiores embates, né? É interessante você perceber como ele pensa, como ele raciocina e a lógica dele.
Porque quando você pensa numa pessoa que tem essa lógica, você pensa nas pessoas do mal, vamos dizer. Ela tem essa lógica porque ela tem uma finalidade, um interesse pessoal e tal. Não é verdade. Tem pessoas que têm essa lógica por questões ideológicas também, né? Por questões que elas acreditam que são o melhor, né? Então é muito interessante você procurar entender a forma delas raciocinarem, até para você poder se contrapor a elas de uma forma intelectual, sem ser de uma forma violenta, né? Que você possa tentar mostrar um outro caminho e fazê-la raciocinar no seu também, e você vê as dificuldades do dela também, porque a gente também não é perfeito. Que a gente pensa, né? Eu não estou lá no front, como ele fala, não tomo tiro toda hora, né? Não estou levando tiro. Como é que é essa vida, né? Que eles levam? Esse é um passo decisivo para que a gente possa voltar às nossas vivências e poder reenquadrá-las sobre outros prismas. Sem isso, nós vamos estar numa espécie de repetição de hábitos acríticos que induzem a erros, a convicções, a naturalismos, a cruzadas moralistas que não interessam a ninguém, sobretudo a esses operadores a quem recai a responsabilidade, né, de ofertar serviços de segurança e justiça criminal de qualidade, né, democráticos, acessíveis a todos nós. As aulas do professor Cândido, do professor Melo, maravilhosas, da Jaqueline, olha, não tem assim o que você falar, porque foi tudo novidade. E sendo tudo novidade, é claro, você, no início, né, eu como polícia, tinha até uma certa resistência às coisas quando começaram a surgir, mas depois essas coisas vieram e me transformaram. Eu hoje vejo e penso de outra forma, né? Eu não estou aqui com nenhuma demagogia, porque também não preciso estar, estou quase me aposentando. Mas hoje eu penso e vejo de outra forma. Eu assisti pelo noticiário a morte de 13 elementos em São Paulo. Iam atacar guardas penitenciários. Minha família toda formada por policiais. E meu pai falou assim, poxa, mataram pouco. Conseguiram deixar 4 fugir. Eu falei, poxa, mas não é por aí. Né? Eles mataram 13, mas caramba, será que eu não poderia evitar a morte desses 13? Será que eu não podia administrar de outra forma? Então, quer dizer, aí todo mundo olhou assim pra mim, assim com a... Pô, todo mundo polícia, né? Dentro da minha família, dentro da minha casa, dos meus pais. Aí olhado pra mim assim, pô, qual é? Realmente é isso aí, né? A gente não pode estar partindo só pra isso, porque nós vamos ir de encontro àquilo que eles querem. Porque a nossa finalidade é outra, e não fazer aquilo que o crime faz. Esse curso não se dá sem conflitos, né? Então, todas as questões que são colocadas em sala de aula, elas são propositadamente questões que promovem a discussão ou pelo menos explicitam o conflito existente entre essas instituições, né? É muito comum no Brasil que a questão da polícia seja só da polícia, a questão do Ministério Público só do Ministério Público e a questão do Judiciário só do Judiciário, né? E, obviamente, as mazelas, né, do sistema são sempre atribuídas ao outro e não à sua própria instituição, né? Isso é uma forma muito própria, né, desse sistema burocrático brasileiro, né, herdado lá dos nossos ancestrais portugueses, né, em que se privilegia sempre, né, a culpabilização das pessoas em prol da responsabilização. Por quê? Porque esse sistema é um sistema que quer controlar tudo, quer controlar o comportamento todo das pessoas através de uma fiscalização exacerbada, de penas extremadas, não é isso? Em que quando as pessoas agem, elas estão sempre sujeitas a errar. E se errar, elas podem ser punidas. Ou não. Quer dizer, depende muito de se a pessoa vai ser pega, não vai ser pega, etc. Mas o certo é que o mais cômodo é você não fazer nada. Mas aí você pode ser punido porque se omitiu. Então, realmente, é um sistema poderosíssimo de fiscalização que controlou metade do mundo, né, com essa racionalidade burocrática, né, vamos dizer assim, durante muito tempo, que é o Império Português. E ele resulta exatamente na única forma que existe de você cobrar a eficiência do sistema, que é você culpabilizar agentes do sistema. A gente espera que, num primeiro momento, essas coisas se tornem explícitas, né? É o que o Ministério Público diz quando, né, a polícia não funciona e como a polícia responde a esse diálogo, que não seja só através dos jornais ou através das pesquisas de outros, mas através dessas possibilidades de discussão. Mas também imagino que, num segundo momento, é possível, sim, né, sensibilizá-los para uma conversa comum, né? E é isso que a gente acaba vendo no final do curso, né? Então, no início, muita disputa, né, de quem é que
tem a melhor instituição e muito jogo de empurra das mazelas para o outro, né? Mas eu acho que mais para o final a gente tem aí o início de uma conversa que é produtiva, embora a gente saiba, como eu disse, dos limites desse encontro. Mas olha, a esmagadora maioria das turmas, de todas as turmas que eu lecionei, compreendem perfeitamente, né, a análise e muitas vezes concordam, acham que a análise faz sentido na medida em que reconhecem que há, né, justificações e discursos positivos que tornam esse mercado ilegal atraente e sistemático, e não apenas uma atividade desviante de uma parte de um pequeno segmento da corporação. Quando você colocou, logo no primeiro dia que a gente teve aquela nossa discussão, eu fui até infeliz na minha pergunta. Primeiro e sempre, Ai de mim se cair na sua vara por um erro de execução. É uma confusão, uma articulação, uma mistura entre três fundamentos diferentes que apareceram na história da humanidade em momentos diferentes. Há um pouco de democracia à antiga, teoria democrática antiga, que vem lá dos gregos, ou seja, o governo legítimo é aquele que resulta da soberania popular, isso vem lá de Clístenes, lá da ecos gregos antigos. Então há um pouco de teoria democrática clássica, há um pouco de liberalismo misturado a isso, ou seja, nós somos indivíduos titulares de direitos, e há um pouco de socialismo. Estou falando para vocês, portanto, de uma civilização composta por três segmentos distintos. Três segmentos que apareceram ao longo da história em momentos completamente diferentes. Século V a.C., democracia. Século XVII, a nossa era, liberalismo. Século XIX e XX, socialismo. O que nós chamamos hoje de democracia, portanto, esse animal cuja datação eu estou propondo que seja feita a partir da Segunda Guerra Mundial, é um compósito, uma composição, uma articulação de partes que não foram programadas para se juntar. E o resultado é uma figura assimétrica, funciona imperfeitamente. Por quê? Porque contém princípios que são tensos, contraditórios e que não foram feitos para se ajustarem uns aos outros. Então, há uma dimensão da democracia que é necessariamente falível, imperfeita e tensa. Democracia, liberalismo e socialismo são tradições diferentes. E parte do nosso tempo aqui vai ser gasto para entender doutrinariamente o que cada uma dessas tradições trouxe para a democracia do jeito que eu estou propondo aqui. E outro aspecto que enlouquece completamente a ideia de democracia contemporânea, que é o fato de que ela é uma forma civilizatória que se implantou em países capitalistas. Esse é outro problema, essa é outra contingência da história contemporânea. Pelo menos os países que no século XX chamaram para si o label socialista para descrever os seus sistemas sociais, nenhum deles se organizou civilizatoriamente a partir das regras que eu apresentei aqui. Outro dia, inclusive, vendo o jornal, lendo parte econômica do jornal, eu achei muito engraçado como é que os investidores capitalistas preferem fazer investimentos industriais, produtivos na China. E um dos fatores que levam em conta para essa preferência pelo investimento é o baixo custo da mão de obra e a inexistência de previdência social. Eu achei genial isso, né? Como é que um país socialista e tal, depois de 50 anos de revolução, a sua classe operária seja apresentada para a finança internacional como asset, como um bom lugar para investimento, porque não tem custo China. Certo? Quer dizer, e eu, pessoalmente, eu tenho uma regra que eu procuro seguir, né? O grau de civilização do país é tão maior
quanto maior for aquilo que os liberais chamam de custo. Né? Custo Brasil, essas coisas todas. Então, se o custo é alto, é que vocês estão diante de um grau de civilização razoável. Quando ele é mínimo, é predação, trabalho escravo, tênis feito no Oriente, ali não tem, ali é custo social zero. Por razões que a gente mereceria pensar e tal, as chamadas sociedades socialistas, tá, que chamaram para se autobatizaram dessa maneira, tá, elas não desenvolveram esse tipo de forma civilizatória, forma cultural. Isso aconteceu aonde? Do lado de cá, no Ocidente. Tanto no Ocidente, como aqui no extremo Ocidente, na América. Tá? De maneira totalmente imperfeita, totalmente esquisita, mas foi por aqui que aconteceu isso. Tá? Isso traz um componente necessariamente tenso, complicado, que é como é que direitos que são, num certo sentido, igualitários, podem ser desenvolvidos, aperfeiçoados e maximizados em contextos sociais necessariamente marcados pela desigualdade. O que faz, mais uma vez, da democracia um experimento curioso. Que o Brasil não quer dar liberdade ao povo para ouvir o que é certo neste país. Aqui está acostumado de é senhor, sim senhor, não senhor. E nós não vamos nos calar, porque a democracia tem que ser seguida, custe o que custar, até a própria nossa vida. Mas nós vamos lutar, batalhar, para que a população tenha informação de pé, no miolo que é na comunidade, não superficial. Quando a recusa da lei representa uma luta contra o poder. A ilegalidade é legítima. Eu não vou fazer, porque eu não compactuo com este modelo. Isso já foi causa de várias revoluções no mundo. Portanto, a ilegalidade nem sempre é negativa. Ela pode ser um fenômeno social que vai dar margens a mudanças sociais. Quantas e quantas revoluções aconteceram porque você tinha impostos exagerados ao longo da história da humanidade? As rádios comunitárias. O que você tem aí? Você tem uma ilegalidade na luta por uma transformação social. É legítimo, sim. É legítimo. Do ponto de vista social, é legítimo. Sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando? Tanto a disciplina de gestão da informação como a disciplina de controle interno e externo das instituições, elas têm como foco um pano de fundo, né, que é uma discussão sobre a democracia e o papel do Estado no Brasil. Pensar a democracia e o papel do Estado são bases para que você tenha efetivamente uma transformação do papel dos funcionários públicos na prestação de serviço público. Porque, tradicionalmente, o Estado no Brasil, o funcionário trabalha para o Estado e não trabalha para a sociedade. Então, na medida em que a gente discute que a informação é pública e que ela deve ser utilizada dessa forma, e que o controle do trabalho de um funcionário deve ser pautado no seu papel, na sua função, daquilo que ele deve e tenha condições de fazer e trabalhe da melhor maneira possível para a sociedade, são discussões que parecem óbvias, mas elas não são na prática. Também entrávamos nessa discussão em dois temas bastante delicados. Delicados não porque sejam difíceis de serem tratados, mas porque causam um certo constrangimento para um público específico, que era o público de policiais, juízes, integrantes do Ministério Público, que ia falar da violência e da corrupção. Tá? É muito interessante em que todas as vezes que eu dei essa disciplina, quando chegava esse dia, era o dia do silêncio absoluto. Né? Normalmente, todas as aulas, os alunos falavam muito, mas quando eu começava a falar de violência e corrupção, tinha sempre um silêncio, que era o silêncio do constrangimento. Por quê? Não que nenhum deles não soubesse que aquelas coisas acontecem, muito pelo contrário, mas exatamente porque, como a gente vinha discutindo da ineficiência e da ineficácia dos mecanismos de controle, a discussão com eles sobre corrupção e violência buscava exatamente pensar em quais então são as alternativas, já que o que a gente tem hoje tem muita dificuldade de lidar com esses dois problemas que são os fundamentais, né? Não adianta ter ouvidoria, não adianta ter corregedoria se não for para tratar de problemas graves.
pensar a questão da corrupção, não só na polícia, eu acho que é importante chamar a atenção disso, porque o meu foco não era apenas a discussão policial, mas sim a corrupção como um todo, é pensar também as relações de apropriação privada na sociedade brasileira do Estado, né? Essas fronteiras do público e privado no Brasil sempre foram muito tênues, né? Então, pensar isso ajuda a pensar como é que você vai controlar ou reprimir estas práticas, se na verdade elas são implantadas de uma maneira disseminada. E por que a gente vai tratar hoje de problemas tão light, né, que são a corrupção e a violência? Porque são as duas grandes reclamações fundamentais em relação a essas instituições. O Foucault, com esse conceito de ilegalidades, isso nos ajuda a entender um pouco esses dois fenômenos, corrupção e violência. Ilegalidade, a princípio, é tudo aquilo que contraria a lei. Portanto, se não há uma lei, não é ilegal. A grande questão das ilegalidades não é só a existência da proibição ou não, mas sim o que ela vai sinalizar do ponto de vista social, até onde aquilo pode ou não ser tolerado. E é essa que é a questão do Foucault. Porque existem várias coisas que estão previstas em lei que a sociedade tolera. É crime, mas ninguém se incomoda. Eu vou dar um exemplo que é bastante sensível, né, que afeta muito as mulheres no Brasil. É o exemplo do aborto. O aborto é criminalizado no Brasil, né? No entanto, todas as pessoas nessa sala, se quiserem, podem saber aonde se faz um aborto, né? Clínicas, como se paga e tudo mais. Não está na cabeça das pessoas que isso seja crime. O cara que faz isso, ele não é bandido. Bandido é preto, pobre, favelado, que assalta a gente na esquina. Cara que é engravatado, que dá... Nada contra os engravatados, hein? Mas eu estou usando o termo do crime de colarinho branco. Primeira pessoa que foi estudar isso, estudou nos Estados Unidos na década de 50. E aí surge o termo crime de colarinho branco. No Brasil, os primeiros casos que começam a aparecer do ponto de vista jurídico, né, de condenação, são na década de 90. Na década de 90, a discussão sobre a corrupção, ela vai para um outro patamar. Ela passa a ter um patamar mais científico e aí você começa a ter os primeiros estudos de caso, os primeiros trabalhos para analisar a corrupção em diversas instâncias. Mas, ainda hoje, não se estuda isso do ponto de vista empresarial. E muitas vezes a discussão continua focada no guarda da esquina. O cara que vai e não vê problema nenhum em dar R$10 para se livrar da multa, o que ele está fazendo? Está tolerando aquele problema. O que não tem nada de estranho se esse mesmo cara ficar indignado e for fazer um manifesto para tirar o Renan da presidência por corrupção. Não há nada de estranho. Do ponto de vista social, a mesma pessoa é capaz de fazer isso sem problema nenhum. Tá? Existe na discussão internacional hoje uma preocupação para tentar entender isso do ponto de vista da economia. E essa discussão internacional é diferente de como a discussão tem sido feita no Brasil. No Brasil, a discussão ainda está muito presa a uma dimensão moral. Então, o cara é corrupto porque ele tem uma moral deturpada. Uma outra discussão que a gente leva, que é a questão da herança cultural. Ah, mas também fomos colonizados por portugueses, não nos resta outro destino. E um outro discurso presente na nossa sociedade que isso é um problema do governo. Aliás, o governo é uma entidade mágica no Brasil, não sei se vocês sabem, né? Ele é sempre o culpado de tudo. E exatamente porque ele é sempre o culpado de tudo, ele sempre terá a solução mágica para tudo, né? Como nada disso vai acontecer, temos um problemão nas nossas mãos. E aí, só para a gente demarcar do ponto de vista da história, né?
Já apareceram algumas pesquisas sinalizando, não só no Brasil, na América Latina, o quanto as pessoas são favoráveis à ditadura, porque na ditadura não tinha corrupção. Né? Quando você chega a uma conclusão maravilhosa, a ditadura não tinha corrupção. Diferente. Pegadinha. Porque é princípio da ditadura que você segure a informação. Os grandes generais que comandavam esse país, se você for ver, o último general morava aqui em São Conrado, num apartamento simples, que tinha um carro que não era nem do ano, entendeu? Mas em compensação, o sistema financeiro... O sistema financeiro nunca se roubou. E segundo, não, e olha só, desculpe, quem foi que disse que o fato de ele morar em tal lugar e ter tal carro não significa que ele tenha roubado? Dentro dessa lógica de que a rede de relações e que o sistema é um sistema de visibilidade, você tem vários corruptos, vários, que ao longo da vida não demonstram. E há outros que querem ostentar. Então a questão da corrupção ela é muito mais complexa do que essa situação de oposição que você está tentando construir. Eu não posso concordar com você que isso é muito mais complexo. Até porque você vai ter que pensar que a corrupção não é só o dinheiro. Você tem uma série de mecanismos. E às vezes o cara não fez para ele, mas aí o filho dele ganhou um negócio, ganhou uma concessionária de televisão. Ele não precisa roubar, meu amigo. Eu estou colocando para vocês que esse é um processo complexo. E que quando ele começa a aparecer na década de 80, ele começa a aparecer, e aí a gente sempre fala muito mal da imprensa, nesse caso tem que chamar a atenção positivamente da imprensa. Quem foi responsável por trazer essas questões à tona foi a imprensa. Foi a imprensa que fez essa discussão. Só que isso nunca esteve associado, por exemplo, às crônicas policiais. Não. Era sempre uma questão de economia, uma questão de grandes golpes. Aqui eu estou usando as categorias que a sociedade apresentava. E aí a sociedade vai dizer, o problema é corrupção, o problema é a violência. Do ponto de vista da violência, no nosso caso do Rio de Janeiro, enquanto a violência esteve circunscrita à favela, alguém estava preocupado com isso? A grande imprensa, a classe média estava preocupada com isso? Não. Estava lá. A violência se tornou um problema no Rio de Janeiro quando? Quando saiu da favela. Aí passa a ser um problema. Então a questão é essa limitação do que é tolerado ou não pela sociedade e obviamente, gente, isso é conjuntural, ou seja, vai mudar de um momento a outro. Hoje uma coisa pode ser tolerada, daqui a uma década pode não ser. E é exatamente essa dificuldade muitas vezes que a gente tem nas mudanças. Veja só, em termos pessoais, eu sou favorável à liberalização das drogas. Eu acho que só fuma cigarro quem quer e pague por ele. Eu acho que só toma bebida alcoólica quem quer e paga por ela. Eu acho que só cheira quem quer e pague por ela. Agora eu não vejo por que isso tem que ser criminalizado. Eu acho que deveria ser descriminalizado e ser vendido como receita em qualquer farmácia. Com isso nós acabaríamos com esse confronto existente no meio da cidade. Mas em contrapartida, quais seriam as ofertas que a sociedade ofereceria a esse monte de desempregado que é sustentado pelo narcotráfico hoje? A lei antidrogas, ela distingue entre traficante e usuário, mas não há critérios objetivos para você distinguir entre
uma coisa e outra. Por quê? Não é a quantidade. Então, se é tudo muito subjetivo, e se você vive numa sociedade dividida socialmente, fica fácil entender que isto é um convite a que os operadores da polícia, do Poder Judiciário de uma maneira geral, eles operem em função da sociedade relacional. E aí você propicia, inclusive, atos corruptos por parte desses setores. Ou seja, a própria legislação é um convite à corrupção. Eu costumo dizer o seguinte: em primeiro lugar, é surpreendente o fato de que nunca ninguém tenha me oferecido drogas no Rio de Janeiro. Eu não sei se com vocês já aconteceu isso, mas comigo nunca aconteceu. Nunca ninguém chegou para mim na Cinelândia, ou na praia, ou em algum lugar para me vender drogas. Só que isso já me aconteceu em Lisboa, isso já me aconteceu em Madrid, isso já me aconteceu em Paris, já me aconteceu em todos os lugares onde, como turista ou como morador, eu vivi fora do Brasil. Pessoas chegavam para mim, um anônimo, né, chegava para mim e perguntava se eu não queria um haxixe, se eu não queria uma heroína, se eu não queria algum outro tipo de droga. Então a primeira coisa que eu observei, que engraçado, por que nunca aconteceu isso comigo no Brasil, no Rio, ou em São Paulo? Eu viajo muito no Brasil, nunca ninguém, até como turista mesmo, num hotel em Recife, entendeu? Por que nunca ninguém chegou para mim e disse assim: vem cá, você já me ofereceram prostitutas, garotas de programa, já me ofereceram muitas coisas aqui no Brasil, mas drogas nunca ninguém me ofereceu. Então essa é uma pergunta, eu sempre me pergunto por quê? Eu tenho uma resposta. Ou não? É porque tem muito viciado, então ele precisa ficar gareando mais um cliente. É muitos que ele precisa mais chegar. Mas não tem mais viciado que os Estados Unidos, não tem mais viciados que na Europa. Ao contrário, eu acho que lá na Europa tem mais. Na Europa, o que acontece é o seguinte: a repressão aqui é muito maior. A repressão a esses mercados é muito maior. Na realidade, se a polícia ocupar a favela, nós não vamos ter contingente policial para ocupar todas as favelas. Não existe. Se nós não envolvermos a comunidade dentro de um projeto social, a repressão por si só não vai conseguir acabar com isso. O problema nosso aqui no Rio de Janeiro, não é a existência do tráfico de drogas. O tráfico de drogas existe em todas as grandes cidades do mundo. O nosso problema aqui é como é que o tráfico se ligou a práticas violentas. Quer dizer, você tem efeitos de violência aqui no tráfico que não existem em outras grandes cidades do mundo. É essa que é a nossa questão. Então, quando a gente estuda esse tema, e eu estudo esse tema há muitos anos, né, a grande pergunta é essa: por quê? Por que o tráfico aqui produz tantas mortes, quando não acontece isso em outros lugares? Existe tráfico em todas as partes, em todas as grandes cidades do mundo, né, e não existe efeitos de violência tão fortes, tão agudos como aqui. E nem também o conflito com a polícia chega ao ponto, né, de ficarem matando policiais como acontece aqui. Por que chegou a esse ponto? Né? Como é que a coisa se deu? Se nós não entendemos isso, nós vamos continuar repetindo nossos erros, inclusive em outros mercados ilegais futuros que possam vir a surgir. Mercadorias políticas são bens públicos, em grande parte, né, pertencentes à sociedade política, ao Estado, que são apropriados privadamente por funcionários do Estado e transformados num bem privado, numa mercadoria que vai ser então trocada por dinheiro ou favores. Essa mercadoria é política porque o seu preço, o seu valor, não é só determinado pelas leis do mercado. O seu valor depende de uma avaliação de correlação de forças, depende, portanto, de uma avaliação de poder entre as partes que estão fazendo a transação, né? E o preço é fixado reunindo uma dimensão política a uma dimensão econômica. É uma mercadoria? É.
porque resulta de uma troca. Mas é também uma relação de poder, portanto, uma troca baseada numa avaliação estratégica de forças. Por isso eu tenho designando esse tipo de transações de mercadorias políticas. Os grandes crimes hoje do colarinho branco, eles não entram mais na porta da delegacia, eles passam para uma outra esfera. E se nós pudermos observar, nós vamos verificar o seguinte, que nós hoje temos 3 tipos de polícia, entre aspas, funcionando. Tem a polícia da PM, que é para dar tapa na cara dos outros no meio da rua. Temos a Polícia Civil, que investiga uma faixa da sociedade. Quando o crime extrapola nisso, entra o Ministério Público ou entra a Polícia Federal. E nós não estamos percebendo, como sociedade, o que está havendo tão errado nisso tudo. Quais são os critérios e os desígnios que levam o Ministério Público a investigar determinados tipos de crime? Por que não investiga todos? Por que só determinados crimes que dão mídia, o Ministério Público entra? Ou será que nós somos incompetentes, ou será que nós somos tão corruptos a ponto de nos vendermos todos? Essa é uma pergunta que eu gostaria de ter resposta, eu não consigo. Então, sou dentista, né, sou trabalhador, dentista, e já tive algumas experiências ruins com polícia e com bandido nunca tive nenhum problema, nunca fui assaltado, graças a Deus. E uma experiência ruim dessa foi voltando do trabalho, né, linha vermelha, fui parado, foi revistado o carro, perguntou se tinha droga, arma, não tinha nada, e na hora de ir embora, vistoriado meu documento, estava com um documento legal, e xerocado, autenticado pelo Detran, e foi falado para mim que esse documento não valia e que se eu queria que meu carro fosse rebocado ou acertasse de outra maneira. Quer dizer, voltando do trabalho, cansado, querendo ir para casa, ver minha filha, ver minha mulher, e tive que passar por uma situação constrangedora dessa, tendo que dar R$20 pro sujeito, pro policial, poder me liberar para ir para casa. Isso à noite, escuro, num lugar deserto, e eu querendo ir para casa, realmente dei o dinheiro e passei por uma situação realmente constrangedora que não desejo mais passar. Então, realmente, quando sou parado pela polícia, em vez de me sentir seguro, eu me sinto intranquilo. Não há critérios para você aferir se as blitz têm sido eficazes ou não. Ineficazes. Isso é um discurso comum na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Porque se supõe que se você monta toda uma logística, se você empenha pessoal e se você causa problemas ao trânsito para parar carros, né, e para tentar coibir a criminalidade, isso deveria ser avaliado com critérios de produtividade. Por exemplo, uma vez eu moro no Leme, tinha uma blitz antes do túnel na Princesa Isabel, aí eu saí do túnel.